seu capítulo de número 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. O Senhor me revelou essa palavra aqui, irmãos, depois que eu cheguei aqui. Glória a Deus. Enquanto você procura, em rápidas palavras, eu aproveito essa oportunidade única e sem par para agradecer a Deus do dia em que Deus me tirou do mundo do pecado. A maior promessa que Deus fez na minha vida não foi carro, não foi prata, não foi ouro, nem tampouco fama, é a coroa em glória no céu, se eu permanecer firme e fiel a Ele. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor David, junto com ele a missionária Andresa. Que Deus abençoe pelo convite, pela recepção e pela confiança da posse do microfone. Louva a Deus pela vida da missionária Meire, junto com ela seu digníssimo esposo. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Deus abençoe pastor Valdemir, que Deus abençoe grandiosamente. Também ao diácono Salvandir, que Deus abençoe. Ao servo de Deus que trouxe uma palavra gloriosa, que Deus continue te usando dessa forma linda e poderosa. Irmãos, depois de uma palavra dessa que o servo de Deus trouxe, nós vamos dar só uma pincelada, vamos dar só um beijinho na flor, amém? Que eu tenho certeza que essa palavra já falou grandemente aos nossos corações. Também quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa, que Deus abençoe, te amo. Todos acharam, irmãos? Diga glória a Deus. Para os irmãos que receberam aí o marcador de Bíblia, se os irmãos sentirem de nos acompanhar pela rede social, aí tem o endereço do nosso canal do YouTube e do Instagram, tá bom? O maior presente que você pode me dar aqui nesta noite é você indo lá, seguindo nós lá no Instagram e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Aí tem o endereço também do Instagram da minha esposa, se as irmãs quiserem acompanhar ela lá também, tem bastante louvor bonito lá. Amém, irmãos? Diz assim o texto da palavra de Deus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dize que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Amém? Podei tomar os vossos assentos dando glórias a Deus. Irmãos, subordinado ao Espírito Santo de Deus. O Senhor me revelou essa palavra ao entrar aqui, ao entrar na comunhão e seguir o andamento do culto. Percebe que o primeiro hino que nós ouvimos a irmãzinha cantar, o hino dela falava da santificação da igreja. O segundo hino que a Sara louvou, ela falou: santificai porque o noivo vem aí. E a minha esposa também, sem saber que Deus tinha me revelado, ao final do louvor dela, ela disse: prepara-te, ó igreja. E o Senhor me revelou essa mensagem aqui. E subordinada ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura dessa mensagem, Deus brada ao meu coração ao tema que é: seremos perseguidos, mas jamais seremos vencidos. Eu vou contar de 1 até 3,
Se você acredita neste culto, se você veio buscar aqui uma palavra de Deus, uma resposta, você vai repetir comigo: seremos perseguidos, mas jamais vencidos. Vamos lá? 1, 2, 3. Seremos perseguidos, mas jamais vencidos. Meu Deus, que lindo. De novo para nós vivermos ao inferno, vamos lá? Seremos. Meu Deus, aleluias. Isso se refere à igreja de Cristo Jesus. A igreja vai ser perseguida, mas jamais a igreja será vencida. Percebe que Jesus, ele está junto com os seus discípulos, e em meio a uma parada de tempo, Jesus vai ouvir alguns boatos. E que boatos são esses? Os fariseus começam a pregar uma heresia. Percebe que aqui Jesus vai descobrir uma heresia. Vocês sabiam que heresia não é só hoje que estão pregando heresia? A heresia, ela já existe desde os tempos bíblicos, já existe. Percebe que Jesus, olha o que Jesus vai dizer: uns estão dizendo que eu sou Jeremias, outros estão dizendo que eu sou Elias, outros estão dizendo que eu sou outros profetas. Por que os fariseus estavam dizendo isso? Porque na mente dos fariseus, eles estavam achando que Jesus, ele foi reencarnado, e Jesus, ele nunca foi encarnado. Percebe que João, quando ele começa a escrever o seu livro, o seu evangelho, ele diz assim, ó: Bereshit arque logo Elohim. Olha o que ele estava dizendo: no princípio era o verbo era Deus. E olha o que ele vai dizer: Elohim logo aqui. E o verbo estava com Deus. E no capítulo 1 e no verso 14, João vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para confirmar que Jesus, ele não foi reencarnado, como os fariseus estavam dizendo, que ele nasceu de um ventre de uma mulher, ele foi gerado, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, ele sentiu os mesmos sofrimentos que nós sentimos, os mesmos cansaços, as mesmas perseguição, os mesmos choros, os mesmos tapas, os mesmos açoites. Ele viveu como homem. Então, para provar que Jesus, ele não foi reencarnado. Mas quando Jesus ouve os fariseus dizendo: quem é este será? Será que é um dos profetas que morreu e foi reencarnado? Aí Jesus resolve perguntar para os discípulos: e vocês, e vós, quem dizes que eu sou? Já que cada um estão dizendo que eu sou um daqueles profetas. Percebe que vai haver um silêncio no meio dos discípulos. Então aqui eu começo a descobrir algo: o quê? Que os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles tiveram medo de falar quem era Jesus. Aí vai manifestar quem? Pedro. Olha o que Pedro vai dizer: pois tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus então vai dizer assim: ô Pedro, não foi a carne, nem foi o sangue que falou na tua boca, mas foi o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus ainda não era o Cristo. A palavra do Cristo ressurreto, ele veio, recebeu depois que ele ressuscitou de entre os mortos. Então automaticamente Pedro, o Espírito Santo falou na boca dele. Aí Jesus disse: pois se tu és Pedro, pois sob essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então percebe que os discípulos tiveram um pouco de medo de falar quem era Jesus. Então não adianta só andar com ele e não saber quem ele é. Não adianta só vir para a igreja e não saber quem é Jesus. Não adianta só cantar, pregar e não saber quem é Jesus. Se perguntar para muitos, talvez, quem é Jesus na tua vida? Talvez ele pode dizer: Jesus na minha vida é aquele que curou o câncer. Ele não foi Jesus porque ele te curou o câncer. Se eu perguntar para alguém quem é Jesus, o meu Jesus é aquele que abriu a porta de emprego para mim. Esse não é o Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Ele é aquele que me deu uma casa. Esse não é o Jesus que eu estou pregando aqui.
Quem é Jesus na tua vida? É aquele que me deu um carro, aquele que me tirou da UTI. Não, ele não é esse Jesus que eu estou pregando aqui. Por quê? Porque se ele curar o câncer, e se ele não curar, ele continua sendo Jesus. Se ele te der um carro e não te der, ele continua sendo Jesus. Mas quem conhece Jesus, quem encontrou ele vai ter uma transformação diferente. Por quê? Quantas pessoas que Deus curou do câncer, mas ele ainda não conheceu Jesus, que tem casa, que tem carro, tem vida boa, mas eles ainda não conheceram Jesus. Então quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É aquele que transformou a nossa vida. Por quê? Porque quando nós encontramos ele, tem que haver uma transformação de vida. Quem é Jesus para você? É aquele que te tirou do mundo do pecado. Quem é Jesus para você? É aquele que te trouxe aqui nesta noite para dizer que eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida. Quem é Jesus para você? É aquele que te livrou da bala perdida. É aquele que propôs a morte na tua vida para dizer: você ainda tem muitos anos de vida. Coma dessa palavra, beba desta água, porque é muito grande a tua jornada na terra. Aleluia. De maruti rebia prudicamanássia, de forque de eminência. Hamushi Hanayo de Contessuya. Ninguém nunca vai conseguir vencer a igreja de Cristo Jesus. Pastor Gabriel, você prova isso? Provo. Por quê? Porque Jesus vai dizer: olha, pois tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E olha o que Jesus vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor Salvandi, se eu disser que algum dia a igreja vai fechar, se eu disser que a igreja vai desfalecer, se eu disser que a igreja vai ser vencida, então essa palavra que Jesus disse, ela vai cair por terra. Então a igreja nunca vai ser fechada. Peraí, pastor Gabriel, você pode estar equivocado. Por quê? Porque em 2020 e 2021 as igrejas fecharam. Não, peraí, pode ter fechado a tua igreja, mas a minha igreja não fechou não. Por que não fechou? Porque o templo onde eu congrego fechou, mas lá dentro da minha casa estava acontecendo um culto, a igreja estava viva. Você quer ver só que a igreja não fecha? Aleluia. O homem por nome de Herodes, ele vai pegar logo o pastor presidente da igreja. Quem era Pedro? Pedro, que era o presidente de toda a Ásia Maior, disse assim: vamos pegar logo o presidente, porque aí nós fechamos a igreja. Então ele pega Pedro, pega Tiago, que era auxiliar dele, de cara já corta a cabeça de Tiago. Pedro está na prisão, mas a igreja fechou? Não fechou. Por quê? Porque os crentes estavam na casa da irmã Maria adorando a ele. Dá para nascer um presidente, dá para nascer um vereador, dá para nascer um prefeito, uma pandemia, uma doença, um demônio que vai fechar a igreja de Cristo Jesus. Não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Aleluia. Muitas igrejas fecharam, mas a minha igreja ainda continua aberta. Se a tua igreja continua aberta, faz aquele barulho. Não gosta. Por quê? Porque o inimigo falou que muitas igrejas estão fechadas. Eu não estou falando aqui da parede, não estou falando das portas, da caixa de som. Eu estou falando da igreja que Jesus edificou dentro de mim e de você. Se a tua igreja ainda está aberta, se a tua igreja ainda está viva, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não fecha, não fecha. A igreja de Jesus ninguém fecha, ninguém fecha. Aleluia. Mas pastor Gabriel, quantos que morreram por causa do amor à obra de Deus? Eles não eram igreja, eles não foram igreja. Quem conhece as histórias dos mártires que morreram por pregar o puro e verdadeiro evangelho? Estevão morreu por pregar o puro e verdadeiro evangelho. Tiago morreu, Pedro morreu, Lucas morreu, Mateus morreu, Bartolomeu morreu, Isaías morreu. Mas eles não eram igreja, não era igreja, pastor Gabriel, não era. Aleluia. Qual a diferença de ser
uma pessoa que morre pelo amor da obra e pela igreja. Porque eu sou igreja, não, você não é igreja. Sou igreja, sou, não é, mas eu sou igreja, não é. Por quê? Porque lá em Coríntios capítulo 3, se não me foge da memória, versículo 3 diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ah, peraí, você é templo do Espírito Santo de Deus, mas igreja não. Então qual é a diferença de ser templo e ser igreja? Templo é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do teu corpo. Igreja está lá em Coríntios capítulo 12, aonde diz que é um corpo, uma união, uma ligação, aonde Jesus é o cabeça. Peraí, mas se Jesus é o cabeça da igreja, então, irmão, eu tenho mais um respaldo e uma certeza que a igreja nunca vai ser vencida. Então vamos lá, se Coríntios capítulo 12 lá nos ensina o que é a igreja. Então cada um de nós somos um membro de que faz parte de dentro da igreja. Então por isso eu começo a descobrir que Jesus vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós estamos vivendo uma época, é um período aonde está havendo um maior tipo de escândalo dentro dos templos, mas isso eu posso afirmar que isso nunca foi igreja. É apenas, aleluia, pessoas que estão dizendo que faz parte da igreja, mas não faz. Por quê? Quem faz parte da igreja não fala mal da vida do outro. Quem faz parte da igreja não calunia o próximo. Quem faz parte da igreja, aleluia, ele não critica, ele não aponta. Quem faz parte da igreja, ele não levanta falso, ele não calunia. Quem faz parte da igreja, ele estende a mão, ele abraça, ele ora pelo seu próximo. Quem faz parte da igreja, ele ajunta, aleluia, ele está unido. Então são esses que faz parte da igreja. Por quê? Porque Jesus vai vir buscar uma igreja amada, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Só quem faz parte da igreja, só quem faz parte da igreja, levante a tua mão e pelo amor de Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem a igreja cuida, quem a igreja abraça, quem a igreja estende a mão. Alguns noticiários que nós vemos por aí pelas internet, eles não fazem parte da igreja. Por que não faz parte da igreja? Porque se você ler a Bíblia em Tiago capítulo 1 versículo 27, o texto diz que Jesus vai vir buscar uma igreja imaculada, sem mancha, aleluia, sem nenhuma cicatriz. Ao contrário, esta igreja que Jesus virá buscar. Percebe que o próprio Jesus vai dizer em Efésios capítulo 6 versículo 26, por quê? Porque ele cuida da igreja como fosse a tua noiva. E como que Jesus cuida da igreja? Ele deu a vida dele pela igreja. Então a igreja nunca será vencida. Ele deu a vida dele pela igreja, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Eu vejo tantas pessoas tentando defender o nome da igreja, tentando defender o nome do ministério. Sabe quando que eles vão conseguir defender? Nunca. Por quê? Mostre para nós quem é o teu exército, mostra para nós quem é a tua fortaleza, aleluia, quem é o teu grupo de guerra, aleluia. Porque Jesus ele defende, porque ele é maior do que Davi, Jesus é maior do que Sansão, Jesus é maior do que todo o reino de Senaqueribe, ele é maior do que Mike Tyson, ele é maior do que o Bruce Lee. Ele deu a vida dele para salvar a igreja de Cristo Jesus. A igreja nunca será vencida. Aleluias, aleluias. Ele como noivo da igreja. Você acha que ele vai deixar a igreja dele ser afligida? Jamais. Ela pode passar perseguição, ela pode ser afligida, mas vencida não. Quando Jesus ele perceber que a igreja está sendo afligida ao máximo, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a noiva dele. Ele vai tirar a igreja para ela não ser contaminada. Eu vim pregar nesta noite para quem é a igreja de Cristo Jesus.
Eu vim pregar nessa noite para quem é noiva. Por quê? Porque quem é noiva, ele cuida. Quem é noiva, ele abraça. Quem é noiva, ele está de olho em você. Quem é noiva, ele está protegendo. Porque quem é noiva, ele não deixa o inimigo tocar. Quem é noiva, ele não deixa manchar a noiva de Cristo Jesus. Aleluia. Não era para você estar aqui nesse culto, mas o meu Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que vocês estão sob o cuidado de Cristo Jesus. Por quê? Eu vim para te dizer que vocês são a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E que fase é essa que nós estamos atravessando a igreja? Nós já estamos atravessando no período da pré-tribulação, e o momento em que talvez eles estão perseguindo o máximo, mas quando chegar o momento, Jesus vai dizer: eis aí o noivo. O Pai vai dizer: eis aí o noivo. E sabe quem vai assistir o casamento do noivo com a igreja? O próprio Deus, que é o Pai, e a esposa de Deus. Quem é a esposa de Deus? É Israel. Aonde diz isso na Bíblia? No livro de Oséias diz que Israel é a esposa de Deus. Ele vai assistir a noiva no encontro com o noivo. Só quem é noiva, só quem é noiva, só quem está esperando a volta de Cristo Jesus, levante a tua mão e dá o maior grito de glória a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Estamos atravessando os últimos dias aqui na terra. Prepara-te, ó igreja. Prepara a noiva de Cristo Jesus. Porque Jesus não vai deixar a igreja ser ferida, a igreja ser manchada, a igreja ser corrompida. E quando alguém corrompe, ele não faz parte da igreja de Cristo Jesus. Mas aí, pastor Gabriel, eles vão ficar de fora? Não, porque Jesus pode ter misericórdia e no último minuto perdoar e levar para a glória. Só para quem é noiva, só para quem é noiva, só para quem é igreja. Nós vamos ter um privilégio que ninguém dentro da Bíblia Sagrada teve. Moisés não teve, Abraão não teve, Isaac não teve, Davi não teve, José não teve. Por quê? Quando se trata da igreja da noiva de Cristo, isso é relacionado dentro da Bíblia, no Novo Testamento, conhecido como Brit Hadashah. E toda a cronologia ou Kairos da Bíblia Sagrada, ou seja, o calendário da Bíblia Sagrada, ela nos traz um privilégio que somente a igreja de Cristo Jesus vai ter. E após eu entregar esse último tópico, se você não glorificar a Deus, talvez você precise aceitar Jesus, ou aceitar Jesus de novo. Percebe que nos 430 anos que o povo estava cativo no Egito, Deus, junto com Jesus, ele foi o que para aquele povo? Ele foi o libertador, ele foi o Senhor, ele foi o cuidador daquele povo. Entre o período então do juiz, 318 anos, Jesus ele foi juiz para aquele povo, ele foi sentenciador e ele foi Senhor daquele povo. Entre o período da monarquia, Jesus ele foi rei daquele povo, ele foi cuidador daquele povo, e como profeta, ele levantou o profeta e foi profeta para aquele povo. Entre o período do babilônico, 70 anos cativo, Deus ele foi Senhor, ele foi sentenciador daquele povo, que levou aquele povo cativo, mas ele foi o libertador daquele povo também. Entre o período persa, 90 anos, Deus ele foi o restaurador e construtor daquele povo, ele foi Senhor.
Aí entre o período interbíblico, 400 anos, o que Deus fez para aquele povo? Nada. Porque Deus ficou em silêncio para aquele povo. Entre o período do Novo Testamento, conhecido como Brit Hadashah, o que Jesus foi para aquele povo? Ele foi Senhor, Ele foi Salvador, Ele foi curador, e Ele foi rejeitado por aquele povo. E o que Ele vai ser para nós? Ele é Jesus, Ele é Salvador e será noivo. Alguém pegou ali, Ele será Jesus, Ele é Salvador e Ele será noivo. Somente para a igreja, somente para nós vamos ter esse privilégio de receber Jesus como noivo. Só quem é noiva, só quem é noiva, só quem é noiva, levante a tua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Com permissão dos pastores, eu quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Por favor, igreja, coloque sobre os pés. Aleluias. 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 Em vários textos na Bíblia, Jesus compara a sua noiva entregando ao próprio Deus. E o Deus vai dizer assim, que Ele compara a igreja de Cristo Jesus como os órfãos e como a viúva. Em todo o texto da Bíblia Sagrada, percebe que Deus, Ele vai dar instruções para cuidar da noiva de Cristo Jesus. Em Salmos capítulo 68, versículo 5, Deus, Ele vive no seu trono, mas Ele cuida das viúvas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, Paulo vai dar instrução a Timóteo dizendo assim: quando você for um obreiro da igreja, não esqueça de cuidar da viúva e dos órfãos. Salmo 146, Davi vai escrever: Deus cuida das viúvas. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz: Deus tem como a igreja a viúva de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele cuida, Ele trata, Ele protege. Quem é a igreja? Ele está protegendo. Aleluia. Pode até acontecer algo com algum de nós aqui, mas neste momento Jesus, Ele santifica e tira um membro da igreja. Só quem é igreja, só quem é igreja, só quem vai encontrar com Ele nas nuvens. Eu vim aqui para te dizer nesta noite: aguenta a prova, aguenta as calúnias, aguenta as pedradas, aguenta a dificuldade, porque o dia do encontro com o noivo está chegando. Eu sei que estamos atravessando os dias difíceis na terra. Os dias são tão difíceis que está acontecendo cada coisa que eu, como profeta de Deus, eu não me assusto, mas está assustando muita gente. Nunca aconteceu tantas enchentes como está acontecendo nos dias de hoje. Nunca aconteceu tanta guerra, tantos terremotos como nos dias de hoje. Mas quem é igreja e está firmado na palavra de Deus, pode acontecer terremoto, pode acontecer temporal, pode acontecer chuva, pode acontecer guerra, mas a igreja de Cristo Jesus, ela está guardada pela tua palavra, pela tua palavra. Pode acontecer nação contra nação, o dólar pode subir, a crise de desemprego pode aumentar, mas quem é igreja, quem é igreja, Jesus está cuidando, está cuidando, está cuidando, está cuidando. Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando do teu emprego, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu esposo, Ele está cuidando da tua família. Só quem é noiva, só quem é noiva, levante comigo a mão direita junto com ela à esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus.